A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. E você, tem sede de quê? Parafraseando a clássica canção dos Titãs, Comida, para você que tem sede de cultura, a gente apresenta o mais novo programa do Band News. Todas as semanas a gente vai falar de diversão, arte, música, cultura no geral, aqui no nosso Band News Cultura. E a gente dá o pontapé inicial nos trabalhos, recebendo hoje o César Coelho, que é diretor do Animamundi, o maior festival de animação da América Latina e um dos maiores festivais do gênero. Tudo bem, César? Tudo bem. Muito bom te receber aqui. Começo te perguntando, você tem sede de quê? Bom, primeiro eu estou honrado de estrear o programa. A honra é Muito toda obrigado nossa. pelo convite. Eu tenho sede de cultura, tenho sede de arte. Então tá aqui para matar sua sede com a gente. Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que a arte justifica a humanidade. Totalmente, a nossa existência, né? Existência. E cultura nada mais é do que a arte no cotidiano. É a arte que você vive, né? É a arte que você veste, é a arte que você come, é a arte que você beija seu filho. Né? Isso é a cultura. É tudo ato artístico, né? No dia a dia, os atos políticos que a gente veste. Agora vamos falar de Animamundi, né? Animamundi que chegou em São Paulo nessa semana, nesse final de semana agora está terminando os trabalhos aqui. É um festival que já existe há 27 anos. Queria que você falasse um pouco pra gente, né? A edição desse ano enfrentou algumas dificuldades, já quase chegando aos 30 anos. Você não esperava passar por isso. Explica pra gente melhor o que aconteceu. Não, eu não esperava. O Animamundi, na verdade, ele começou como uma estratégia de sobrevivência. Lá em 92, quando a gente pensou fazer o festival, para quem tem os mesmos cabelos louros que eu tenho hoje, lembra que ali a gente estava numa fase muito difícil. A Embrafilme tinha sido destruída, tinha sido acabada, fechada, não existia nada foi colocado no lugar, então não existia nenhuma instância de incentivo à arte, e principalmente aí no caso do cinema e o audiovisual brasileiro. Acho que o cinema, se a gente for puxar pela memória, houve a retomada ali por 96, né? Foi quando tudo começou, o cinema começou a ser produzido. Exatamente. E incentivado da forma como ele é hoje, né? E aí, a gente não esperava, depois de tantos anos, o festival, que a gente fosse juntar festival e sobrevivência na mesma frase. Assim. Exatamente. Mas foi o que aconteceu, a gente teve que lidar com isso, o problema foi pior, porque a gente recebeu essa notícia muito em cima da hora, né? Existia ainda negociações sendo feitas e tal, mas foi uma decisão monocrática, assim, sem nenhum apelo, sem nenhuma discussão. E a gente, então, o que a gente fez? Minha avó falava assim, que quem tem amigo não morre pagão, né? Então a gente confiou sempre muito. Assim, o Animamundi, na verdade, ele foi fundado na ideia de que existia um público para animação no Brasil. E a gente fez desse público nossos sócios, né? Construíram uma casa mesmo para esse público. Uma família, Sim. E assim, a gente contou com isso esse ano, então. E foi muito emocionante, foi muito emocionante. A gente também não tinha outra alternativa a não ser fazer o financiamento coletivo, mas a gente também precisava estabelecer uma meta muito alta do financiamento coletivo. É claro, assim, é bom falar que, embora o financiamento coletivo, e a gente vai falar um pouco mais disso, mas embora o financiamento coletivo tenha sido uma virada importante na história do Animamundi, teve outras pessoas, outras instituições que entraram, que eu até falei assim, em vez de darem um passo para trás, como muita gente fez, elas deram um passo para frente. Entende? Então, assim, a gente se juntou, canais de TV, se juntou a gente, instituições, mesmo do Estado, instituições municipais, que nessa hora falaram assim, não. Para fazer o festival acontecer. Vamos fazer o festival acontecer. E aí elas se somaram, essa nossa família. Sim. Aliás, essa também, eu já considero esses canais, essas secretarias de cultura, inclusive a Especine, na família Animamundi já. Mas aí elas se juntaram, então, essas quase 2.400 pessoas. Incrível. Que fizeram festa para arrecadar dinheiro, fizeram rifa. Animadores doaram artes originais que foram leiloadas e o dinheiro foi revertido para a gente. Foi uma coisa assim, impressionante. Eu acho que o festival, esse ano, ele não é a maior edição que a gente fez. Mas ele talvez seja... reduzir, né, a quantidade de filmes, de programação, que convidados. importa é que ele saiu, né? Exatamente. Sim.
mas é talvez a edição mais importante que a gente já fez. Sem dúvida. É a edição da resistência, como Edição você da resistência, falou, né? é. Agora, só para explicar para o pessoal de casa, o Animamundi tinha o patrocínio, né, da Petrobras e já há 27 anos, né? Desde o Isso. começo do festival. E o que aconteceu foi que esse ano eles perderam e conseguiram sair por cima com esse crowdfunding, como se chama, que é o financiamento coletivo, que inclusive você falou, além de ter chamado a atenção de canais de TV, até de pessoas do exterior que ajudaram a Isso, artistas, colaborar. vários artistas do exterior. Carlos Saldanha fez uma Que enorme legal. contribuição. Mas artistas que não são brasileiros, que são estrangeiros, que alguns convidados do Animamundi, eles mandaram, eles contribuíram, participaram. Festivais, a gente recebeu solidariedade de outros festivais internacionais também. Que bacana. Foi assim, alimentou a alma da gente, né? Assim, não diminui o desafio, mas dá mais força para a gente enfrentá-lo. Né? Sem dúvida nenhuma. Você imagina que talvez no ano que vem seja do mesmo jeito, com financiamento coletivo? Você já tem algum planejamento, alguma coisa no caminho? A gente já pensava em fazer o financiamento coletivo há alguns anos. Por quê? É um festival caro, né, Gus? É um festival caro, é um festival internacional. Sim. A gente tem vários visitantes, a gente tem vários convidados, mas a gente também tem uma estrutura importantíssima que é o Estúdio Aberto, que são as oficinas que a gente oferece para o público, de uma maneira geral. Então é um festival realmente caro. E outra coisa, a gente quer dar para o nosso público o melhor. Então, mesmo em termos de projeção e som, a gente sempre vai no melhor. Né? Então a gente pensava o financiamento coletivo por causa dessa relação que a gente tem com o público. A gente tem um público que eu já falei, fiel, né? ele é cúmplice. Fiel. Eu não saía do Animamundi. Ele começa geralmente no Rio de Janeiro, né? Eu sou de lá, eu não saía do Animamundi. Vou conseguir ir esse fim de semana com certeza. Você vai adorar. Mas continue, por favor. Então, assim, a gente quer estreitar essa relação cada vez mais com o público. Então a gente achava que o financiamento coletivo ia também fazer o público se sentir um pouco dono, um pouco sócio. E foi o que aconteceu. A gente não esperava que fosse tão dramático, a gente não esperava que a meta fosse tão alta de ser alcançada. Eram 400 mil, 400 mil reais. Conseguiram mais até. Conseguimos mais de 440 mil. Que bacana. Então, vocês imaginam que no ano que vem, provavelmente, esse caminho do crowdfunding possa ser... Não vai ser descartado, obviamente. Mas assim, é muito arriscado, porque claro. assim, a gente chegou realmente... Foi uma emergência, assim. Então, ninguém consegue viver na emergência ano após ano, né? A gente, por exemplo, uma coisa que eu valorizo muito foi a nossa equipe. A nossa equipe esse ano trabalhou por 3. A gente trabalhou uma equipe reduzida e essa equipe guerreira trabalhou por 3 mesmo. Mas isso não se aguenta, isso não se sustenta, né? Mas, por outro lado, tem notícias boas. A gente já está recebendo vários... propostas, várias ofertas. Pensar agora para o festival do ano que Exatamente. vem, né? Você tem um planejamento muito grande. Na verdade, para ser sincero para você, a gente tem gasolina até setembro. Nossa. A gente tem verba para manter a equipe, manter a estrutura do festival até setembro. A gente espera que até setembro a gente consiga garantir o do ano que vem. Mas vamos garantir, porque são 27 anos de história que não vão ficar pelo caminho. Agora, vamos falar da programação desse ano. São mais de 300 filmes de 40 países. O que você destaca dessa programação? A gente está mostrando aqui para vocês de casa um pouco dos filmes que vão passar esse ano e também tem coisa do ano passado, né? Porque é tudo tão bonito. A gente vai continuar mostrando aqui para vocês. Esse filme, são 2 filmes brasileiros que a gente acabou de ver. O primeiro, esse é do Neymar, é uma brincadeira com o Neymar, só que o rapaz se chama Neymar, mas não é o Neymar. Tem um outro stop motion que acabou de passar que se chama Contra Filé, também brasileiro, um filme muito bom. A gente fez um copião aí, né, com os principais, os trechos de alguns dessa edição. A gente recebeu esse ano 2.000 filmes. 2.000 filmes. E assim a gente então, desses filtrou 338 filmes. Muito difícil, né? Conseguir passar no funil tudo isso. E a produção mundial, ela está ficando cada vez mais diversificada e cada vez mais com qualidade, sofisticada mesmo. Né? Então foi muito difícil. Agora, por outro lado, quem ganha com isso é o público. Assim, qualquer sessão de curta-metragem que você entrar, qualquer sessão infantil, qualquer sessão do Animamundi que você entrar, você pode ter certeza que você vai sair satisfeito. Eu não garanto que você vai gostar de todos os filmes, mas esse também é uma proposta do festival. A gente junta uma sessão, cada sessão tem uns 10, 11 filmes. Mas a gente, de propósito, a gente coloca filmes de diferentes tendências. A gente faz filmes que são 2D, 3D, com técnicas diferentes, de origens diferentes e com temas diferentes. Claro. E alguns filmes, a gente está na sessão, para provocar mesmo.
Então é impossível você sair de uma sessão do Animamundi sem refletir sobre o que você viu. Até porque a gente pensa muitas vezes nas animações mais populares que elas são voltadas para o público infantil. Vocês até têm uma programação infantil, mas os filmes abordam muito a realidade que a gente vem vivendo, né? Temas espinhosos, políticos, etc., sociais. Não é só para criança também, né? Eu acho ótimo você falar isso, acho ótimo você falar isso. Porque isso é uma guerra ancestral da gente, é uma bandeira ancestral da gente, que é o seguinte: quando a gente começou o Animamundi, a gente não colocava filme infantil, porque a gente queria provar isso que você falou. A animação, na verdade, a animação, o primeiro filme projetado de animação, ele era um filme para adultos. Não foi nem projetado por projetor de cinema, porque não existia projetor de cinema naquela época. O Émile Renault, ele inventou uma máquina que chamava Teatro Mágico, que projetava na parede um filme que ele tinha desenhado em uma tira de plástico. Esse filme falava de um triângulo amoroso. Vocês passaram em algum Animamundi esse filme? A gente passou numa exposição que a gente fez. Você falando está me vindo na memória que eu já vi isso em algum momento. A gente tinha uma exposição que a gente trouxe da França e que tinha um robô que era um manequim, né, do Émile Renault, que era mecanizado, e tinha uma réplica também da máquina dele e uma réplica também do filme. Então a animação, ela não nasceu como filme para criança. E em muitos países, como o Japão, por exemplo, em muitos países da Europa também, se encara a animação como uma produção audiovisual qualquer. Tem obras infantis e tem obras para adultos, né? No Brasil é que a gente herdou essa tendência que veio dos Estados Unidos, que o desenho é para criança. Que o desenho é para criança. A gente não tinha produção local e a produção que vinha para cá era produção infantil, basicamente. Claro. Então a gente cresceu, no Brasil cresceu essa noção de que a animação é uma coisa para criança, mas não é. Você citou a França e o Japão, me vieram dois nomes de filmes incríveis. Um deles eu vi no próprio Animamundi, A Viagem de Chihiro, que é um filme de 2001. Maravilhoso. Que eu vi no Animamundi de 2009, um filme espetacular, é uma produção oriental. Você me corrija se eu estiver errada, é japonesa, não é? Japonesa, do Yadao Miyazaki. Isso, japonesa. E As Bicicletas de Belleville, é uma animação famosérrima francesa. Francesa. Né? São filmes lindos. Esses dois filmes foi não legal. São de criança. Não, esses dois filmes, você frequentou bons Animamundi. Frequentei, fui a muitos Animamundi, tem alguma memória aqui afetiva. Esses dois filmes a gente estreou no Brasil, na América Latina toda. O do Miyazaki, do Miyazaki, a gente estreou em todas as Américas, na verdade. Sim. E a Bicicleta de Belleville também. E são filmes excelentes. São excelentes, espetaculares. Não são filmes também. A Viagem de Chihiro até dá para ver, as crianças assistem. Mas, por exemplo, As Bicicletas de Belleville são filmes para adultos. É um pouco mais triste. Mas, enfim, são filmes que provam que a animação é feita para adulto também. Agora, vamos falar da programação, além dos filmes, né, que a gente vai passar. Vocês têm as oficinas que são muito legais, né? O stop motion, aquela coisa de mexer com massinha, que também não precisa ser necessariamente só para criança, né? Esse sábado e domingo a gente vai ter duas oficinas que vão estar na Unibis Cultural. É para todo mundo. É para todo mundo. Tem muito pai que usa o filho só como desculpa para plantar na oficina para ele fazer. Eu faria isso. E o que é legal, assim, é que quando a gente fez essas oficinas por dois motivos. A gente queria, no início do festival, isso há 27 anos atrás, né, que o público tivesse uma noção como você faz a animação. E para isso, instrumentalizar eles melhor, para eles entenderem aquilo que eles estavam vendo na tela e poder ter um julgamento melhor. Porque a gente já queria que o público elegesse os melhores filmes do festival. Então a gente queria dar mais instrumentos para eles entendessem e julgassem melhor os trabalhos. Mas também tinha outra proposta, outra missão, que deu muito mais certo do que a gente esperava, que era atrair novos artistas. E é incrível hoje que você vê... Agora, então, quando a gente teve o financiamento coletivo, a gente recebeu uma chuva de depoimentos de artistas, alguns no exterior, dizendo que eles tomaram contato pela animação pela primeira vez, eles decidiram ser animador nos estúdios abertos, que é essas oficinas que a gente faz. Incrível. Agora, quem produz os filmes, né, quem está em casa assistindo a gente, já começa a trabalhar com isso, ter a tecnologia mais próxima, como é que faz se quiser colocar o filme para concorrer a passar no Animamundi, por exemplo? Eu fiquei com essa curiosidade. Aliás, assim, muita gente me pergunta, como é que eu começo na animação? E eu acho que a resposta está menos no que você falou. A melhor maneira de você entrar no mercado, pelo menos de animação, é você fazer um trabalho autoral. E dá trabalho, claro, mas a boa notícia
é que, na verdade, o que você vai investir, na maioria das vezes, é seu próprio tempo. Sim. E sua própria paciência, que Sim. tem que ter muita. Mas, hoje em dia, os recursos, isso é uma coisa muito legal, que a gente pegou o início dessa onda, quando a Animamundi começou, que é a digitalização. Você hoje... Até com celular você consegue fazer um filme. Claro. Né? Mas você consegue com um computador que não precisa ser muito sofisticado, você consegue com um scanner, você consegue com uma máquina fotográfica também que não precisa ser muito sofisticado. Então, você munido dessas coisas que estão ao alcance de você, talento e muita paciência, você faz seu filme e inscreve no Animamundi. O que a gente faz? Normalmente, em janeiro, abrem as inscrições no nosso site, através do nosso site, você se inscreve e a gente, então, os filmes são submetidos a gente, são esses 2.000 filmes que a gente recebeu. Na curadoria. A gente vê todos os filmes e seleciona os melhores. A boa notícia, principalmente para quem é brasileiro, é que a gente tem que é só para brasileiro, na verdade, que a gente tem uma sessão chamada O Olho Neles. Essa sessão é uma sessão não competitiva, é uma sessão que, inclusive, é gratuita no festival, mas é onde a gente pinça os filmes que a gente vê que são ainda imaturos, mas que a gente enxerga talento dali. E a gente faz uma sessão para a pessoa ficar de olho nele, que esse garoto vai fazer sucesso, essa menina vai ser Só arrumar, né, o vaso ali, Isso. deixar ele... Isso. Até esqueci a palavra, me fugiu a palavra, é quando a gente precisa Pode repetir, produção, por favor? Isso aí, moldar. Vamos deixar, né, deixar bem bonitinho o diamante, né, que está duro ainda. Agora, tem uma estreia interessante que vai acontecer, que é a pré-estreia, na verdade, mundial do Playmobil, que é um dos filmes mais falados. A gente até passou aqui de fundo em algum momento. Fala um pouquinho pra gente. O Playmobil domingo, né? Isso, domingo, onde foi? Acho que é na Petra, no Belas Artes. No Belas Artes. Belas Artes, isso mesmo, domingo de tarde. É uma estreia, pré-estreia mesmo aqui Mundial, no né? Mundial, E é um trabalho legal para, assim, acho que assim, os pais acho que vão ter mais apelo memória, emocional, verdade. porque todo mundo brincou com o Playmobil, Sim. né? O Playmobil existiu antes de ter Lego, então o Playmobil é o pré-Lego, né? Exatamente, da nossa geração, quem lembra bem, vai ser legal ver o filme. O diretor fala isso, assim, que ele tem um link emocional com o filme, né? Um envolvimento emocional muito forte, porque ele brincava com o Playmobil. E quando vê essa ideia, é um filme que tem mistura de live action, o início é live action, e depois é todo animação. Poxa, muito bacana. Agora, tem uma programação também. Você fala pra gente quais são os locais, né? Além do Petra Belas Artes, tem o Instituto Moreira Salles na Paulista. Fala onde é por onde o festival vai passar. A gente vai estar na Unibis Cultural. A Unibis Cultural eu recomendo bastante para quem quer levar a garotada, porque lá vai ter as oficinas e lá vai ter várias sessões especiais que a gente vai fazer com os personagens brasileiros. Então vamos estar lá o Irmão do Jorel, vai estar lá o Osvaldo, vai estar lá a Turma da Mônica. Inclusive, a Turma da Mônica vai estar lá personificada mesmo, para o pessoal abraçar e tirar foto, vai sair em tamanho natural. Bacana. Então estão lá as oficinas também. E a gente também vai estar no Itaú Cultural. E a gente, e assim, eu convido todo mundo, que é o grande finale do festival, o creme de la creme, que é o dia da premiação, que vai ser no auditório do Ibirapuera. Nesse domingo mesmo? Nesse domingo, às 8 horas da noite. Bacana. Vai ter programação lá também, né? No Ibirapuera, além da premiação? A gente fez a abertura lá e vai ter o encerramento. Agora é legal a gente olhar para trás, assim, né? Você com 27 anos de festival, pertinho aí dos 30. Qual que é o balanço que você faz? Porque o festival não começou gigantesco assim, né? Olha, eu modéstia à parte, assim, eu tenho um orgulho danado. E assim, eu nem preciso você falar de modéstia à parte, porque, na verdade, não foi uma construção nossa, foi uma construção muito coletiva, assim. Mas, quando a gente começou o festival, eu falei, era uma estratégia de sobrevivência. A gente fez uma sessão que era uma retrospectiva do cinema brasileiro. A gente tinha 30 filmes, mas toda a história do cinema brasileiro. Né? Não era exclusivamente animação. Não, de animação. De animação. Mas era toda a história, não eram os filmes do ano, eram os filmes de toda a história, desde o primeiro filme foi feito em 1917, toda a história. Sim. A gente tinha 30 filmes. No segundo ano, a gente precisava dos filmes novos. Não tinha nenhum. Tem como repetir, né? Não tinha nenhum, E assim, depois tinha um filme. E aí, depois do terceiro ano, as pessoas começaram a conhecer o Animamundi. Acho que a imprensa, vocês ajudaram a gente muito nesse sentido. A gente teve sempre uma repercussão, e eu sou muito grato nisso, a gente sempre teve um acolhimento na imprensa muito grande. E, então, depois do terceiro ano, o pessoal começou a conhecer, e o pessoal começou a fazer filme para o festival. Hoje, a gente tem uma indústria de animação no Brasil. Hoje, a gente já foi indicado para o Oscar. A gente
A gente que há 10 anos atrás não tinha... Me lembro, se eu te perguntar, qual era o herói de animação que você via na televisão? Você não vai lembrar de nenhum brasileiro, não tinha. Não tinha. Hoje já tem mais de 50. Hoje já tem mais de 50. Nossa. Nesse pouco tempo que a gente vai mais do que dobrar a quantidade de longas metragens de animação que a gente fez na história toda do cinema brasileiro. Dá um super orgulho, né? É um super orgulho. Ter feito parte desse caminho, né? De aumentar esse caminho para a animação. Você vê... O César anima, né? Só para o pessoal entender que ele não é só o diretor por dirigir e administrar. Ele tem um estúdio também de animação. Os outros diretores que estão com você também, né? Que são outros 3 diretores no... Um, inclusive, é a minha sócia, a Ida Maria, a minha sócia na Campo 4. Que é minha Então, foi você que ajudou a construir esse mercado, esse prazer por animação que o festival colocou na cabeça das pessoas, né? Eu falo, às vezes, brincando, que eu fiz festival em causa própria. Quer dizer, eu adoro animação. Vendeu seu peixe e deu certo, né? Eu amo animação, assim, amo animação. E eu acho que isso legitima também, mas na verdade, assim, o festival... Tem uma brincadeira que eu falo, que você falou, que parece que a gente é porteiro de boate. Que você está trabalhando quando todo mundo está se divertindo. É verdade, justo com a sua diversão preferida, que é a animação. Exatamente. Pois é, César. Agora, o que a gente pode esperar daqui para frente em relação à técnica mesmo, né? O que mudou de quando o festival começou para agora? Sei que é uma resposta, parece que é uma pergunta meio óbvia, porque a tecnologia evolui todo santo dia. Mas hoje... Está mais fácil? O que mudou, assim, que você consegue analisar nesses 27 anos? Na verdade. Essa é uma ótima pergunta, na verdade, porque incita várias reflexões. E a gente, como você falou, é muito difícil prever o futuro, mas a gente tem, aliás, que ficar se preparando para ele, né? O que a gente vê é o seguinte, a animação, ela cada vez mais, ela está virando quase que um novo alfabeto, né? Hoje em dia... muita gente que quer fazer uma mensagem para alguém, que antes ia mandar uma carta, às vezes pode mandar uma animação. Sim. Né? Esse mundo em que você tem canais no YouTube, né? Tem muitos artistas talentosos que estão fazendo suas animações somente para a internet. E é uma maneira de se comunicar com todo mundo que ele quer falar. Né? Claro. Então, eu acho que a animação, ela, ao mesmo tempo que ela cresce nos estúdios, e é um trabalho coletivo, ela também na coisa individual, né? na produção individual, ela está ficando cada vez mais acessível. Então, a gente está vendo também animadores cada vez mais espalhados no mundo. Todo ano, e isso em 27 anos, a gente tem 3, 4 países que nunca tinham participado do Animamundi e isso que é entram. muito legal, está quebrando barreiras. Quebrando barreiras. Agora, outra coisa também com relação à plataforma, né? Eu não vou nem falar da plataforma de distribuição, que também isso é um papo que demora hora. Mas, por exemplo, a gente tem no Animamundi esse ano uma sessão competitiva de realidade virtual. E a realidade virtual é uma nova maneira de fazer cinema, uma nova maneira de você usufruir a experiência audiovisual, mas que basicamente começou com animação. Hoje em dia, você já está conseguindo fazer com várias live action e tal, mas basicamente começou com animação, porque era uma maneira de você controlar a narrativa, né? Porque já que a câmera está na mão a câmera está na mão, não está mais na mão do diretor, não está mais na mão do autor do filme. De nós, todo mundo é produtor de conteúdo. Né? Você tem que ter outras maneiras de controlar a narrativa, e a animação te dá muitas dessas maneiras. Né? Outra coisa também que eu acho que vai acontecer, e a animação puxou muito isso, já está acontecendo, a junção dos filmes, principalmente de animação, mas eu acho que vai acontecer com todos os filmes, com jogos. Sim. Então, isso significa que também a experiência de assistir filmes, ela vai cada vez mais se tornar interativa. Né? Essa junção com jogos, ela é tão forte na animação, que hoje, alguns softwares que são feitos para fazer jogos, os artistas estão fazendo para fazer filmes. Sim. O mesmo software usado para fazer jogos, hoje em dia está sendo usado para fazer filme. Né? É uma convergência que está acontecendo muito rapidamente. Né? Agora, na área de distribuição, o streaming abriu as portas para muitas coisas que antes não tinham possibilidades comerciais. Hoje a gente tem possibilidade, como curta-metragem de animação, por exemplo, hoje já é uma possibilidade comercial. Poxa, muito bacana a gente estrear o Band News Cultura falando de animação com o Animamundi. A gente recebeu o César Coelho, que é diretor do festival, que é o maior festival de animação da América Latina. Um prazer ter te recebido aqui. Para mim foi uma honra de novo. Muito obrigado por vocês mais uma vez César. darem uma força para a gente. Aí, busquem lá no Google, vão lá e procurem Animamundi esse final de semana aí em São Paulo, não perde.